Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta sexta-feira. Sextou, seus miseráveis. Como sempre, aí com muita informação. Like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aí no canal, se inscreve, ative o sininho das notificações, siga o nosso perfil oficial no Instagram e também a lojinha do Futebolaço, onde você pode estar comprando camisas antigas do Vascão da Gama e vendendo aquela tua camisa também que tá lá no guarda-roupa, você não usa mais, deu uma engordada. Entre em contato com a gente, o link tá aqui na descrição do vídeo, lojinha do Futebolaço. Dito isso, galera, vamos aí para as informações. O grande foco do Vasco na janela de transferências eram as pontas. Tinha o interesse de trazer mais um volante, né, de repente mais um meia, de repente, eventualmente, uma sombra para o Verratti, mas o foco do Vasco legal mesmo era as pontas, inclusive a zaga era uma posição descartada. Porém, com esse entreveiro com o João Vitor, o excesso de gols que o time começou a tomar e até a resposta negativa de alguns jogadores, como o próprio Maurício Lemos, que entrou no jogo contra o Independente Del Valle, fez aquela partida patética, acendeu um sinal de alerta e o Vasco incluiu a posição de zagueiro como uma das posições a serem atacadas nessa janela. Atrás ainda na lista de prioridades de ponta, mas hoje é ponta e depois zaga, que é as maiores carências ali identificadas pela diretoria do Vasco para a contratação. Até porque para a volância chegou o Thiago Mendes, o Vasco está negociando o retorno do Cauã Barros junto ao América Mineiro, vai ter que pagar um valor para o América para reencontrar seu jogador por uma cláusula que tem no contrato. Então a volância ali meio que vai ficar resolvida. E agora o foco continua nas pontas, porém acrescentando a zaga. Ontem o companheiro Joel Silva do canal Colina em Foco teve a informação de que o Balbuena está sendo oferecido ao Vasco. O Balbuena, inclusive, foi um jogador que o Vasco tentou contratar no início do ano, foi um pedido do técnico Fábio Carille, mas o Dinamo de Moscou brigando ali pelo título do campeonato russo, né, temporada em curso, pela metade, eles não toparam negociar, só eventualmente uma venda, e o Vasco não ia comprar o Balbuena, não ia entrar com dinheiro pesado, sabendo aí que é um jogador já mais caro, um jogador já mais veterano e que eventualmente não valeria o investimento. Porém, o contrato do jogador terminou nesse momento agora. O Balbuena tem 33 anos de idade, faz 34 agora é dia 23 de agosto e vai ficar livre. Ele pode renovar o contrato dele com o Dinamo de Moscou, mas existe também o interesse de voltar ao futebol brasileiro. Foi uma conversa que iniciou aí no início do ano, então o Vasco está analisando a possibilidade de contratar o Balbuena ou não. Lembrando que o Balbuena é um zagueiro caro, né? Ele vai chegar aí querendo pedir na casa de 1 milhão. Então, sinceramente, acho que a gente tem que analisar com carinho essa questão. Agora, um nome que foi pauta na entrevista coletiva do Vasco pós-derrota para o Del Valle foi do zagueiro uruguaio do Colo-Colo do Chile, Alan Saldívia. Teve um repórter chileno que estava ali na coletiva e fez essa pergunta. Até meio que muita gente não entendeu por que tem a ver o cara perguntar de possibilidade de contratação de jogador após uma derrota de 4-0. Mas o repórter era chileno e eu vou deixar passando para vocês aí na tela. Apesar de aqui no Brasil a gente praticamente não tá falando do Alan Saldívia, o Saldívia está sendo notícia nos veículos chilenos lá sobre essa negociação com o Vasco. Então parece que o assunto estava mais quente lá e não tinha vazado ainda aqui. Talvez até por isso motivou a pergunta desse jornalista chileno na coletiva. Eu vou trazer para vocês 3 veículos chilenos repercutindo aí a proposta que o Vasco fez para contratar o jogador. Inclusive, está sendo tratado meio como uma proposta desrespeitosa. O Vasco teria oferecido menos de $1 milhão para poder contratar o zagueiro. O primeiro que está passando para vocês aí na tela é o El Periscópio, que é um veículo chileno. O outro é o Prensa Futebol e o último é o Sentimento Popular. Então todos eles aí tratam a situação de o Vasco ter feito uma proposta considerada insuficiente para contratar o jogador. O Colo-Colo está no ano do seu centenário, foi eliminado precocemente da Libertadores, saiu também da Copa do Chile, perdeu os 2 clássicos na temporada contra o Universitário e a situação lá deu uma esquentada. E aí o que está acontecendo? Eles mesmo com essa crise, digamos assim, um ano não nas expectativas de um centenário, eles têm 2 jogadores que estão chamando a atenção
aí do futebol internacional. O Cepeda e o Alan Saldívia estão aí sendo cobiçados. O Diniz elogiou demais o zagueiro. Agora eu confesso que assim, não conheço. Se eu falar que pô, o jogador é bom, é ruim, eu vou estar sendo um mentiroso. Eu não conheço o jogador. Porém, o pouco que eu pesquisei aqui, eu confesso que assim, não me empolgou muito também não. É um zagueiro baixo, ele tem apenas 1,80 m. Eu particularmente não sou fã de zagueiro de baixa estatura. Ele é uruguaio, apesar de ser uruguaio, nunca jogou profissionalmente no Uruguai. Ele começou na base do Defensor do Uruguai e da base do Defensor do Uruguai ele passou pelo Torque, é um clube uruguaio que eu particularmente nem conheço, no Sub-19, e chegou para o Colo-Colo ainda no Sub-21. E ele foi trabalhado nesse Sub-21 e foi incorporado em 2023 na equipe profissional. Ele é um zagueiro já de 23 anos de idade, tem 91 jogos como profissional, nenhum gol marcado e 3 assistências. Tá bom? Então tá feito aí o registro para vocês. Se de fato o Vasco já fez essa proposta, como a imprensa chilena está cravando, com os valores que o Vasco apresentou, o Alan Saldívia não vai ser jogador do Vasco, tá bom? Então vamos aguardar a cena nos próximos capítulos. O Diniz diz que conhece o jogador e gosta. Então tá feito aí o registro, quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Beleza? Virando a chave agora, galera, e falando já sobre o Diniz deve promover algumas modificações no time do Vasco que pega o Grêmio amanhã pelo Brasileirão às 5h30 da tarde. Algumas coisas estão ainda nebulosas. Coutinho vai ser relacionado ou não? Não sabemos. Ele teve o problema da panturrilha, está tratando, então o Vasco ainda não sabe se poderá contar com Coutinho eventualmente no banco. É uma dúvida. Outra questão para a gente poder trazer aqui também. O João Vitor tá com esse problema todo aí, a torcida já marcou ele, falou que agora é pessoal. Ele vem tecnicamente falhando, errando muito. Seria, pelo clima, prudente tirar o João Vitor. Mas a pergunta que eu faço, você vai botar o Maurício Lemos, que o pouco tempo que ele jogou, ele foi o pior em campo, porque ele faz um pênalti, o terceiro gol dos caras é em cima dele, o lance do segundo gol ele sobe para dividir meio mole, a bola sobra pro Mercado fazer o gol. A partida dele foi uma tragédia, e aí ele vai ser premiado com a titularidade por causa de uma treta que teve ali entre o João Vitor e a torcida. Por outro lado, então, nenhum nem outro, vai jogar com 2 canhotos na zaga, vai pegar o garoto Luiz Gustavo, que é cru, e vai botar ele para jogar torto na direita, ou não, bota ele na dele, bota o Lucas Freitas para jogar pela direita, vai puxar o Lincoln lá do Sub-20 e botar ele nesse jogo com o Luiz Gustavo, vai meter uma zaga Sub-20 num jogo decisivo aí contra o Grêmio. Então são questionamentos. Então o João Vitor deve ir para o banco sim, mas me preocupa quem vai ser o substituto. Eu não acho bacana premiar o Maurício Lemos na titularidade desse jogo depois da besteira que ele fez também lá no Equador. Outra questão também que está sendo debatido, o próprio Diniz falou no protesto da Força Jovem que o Piton ficou com a cabeça muito ruim. O Leandrinho acabou de voltar do Al-Shabaab, não viajou porque não pegou a semana toda de treinamentos, etc., mas deve ser relacionado já para esse jogo. Então Luiz Gustavo e Leandrinho devem ganhar oportunidade nesse jogo. O GB, dependendo da situação do Felipe Coutinho, pode ser outro também a ganhar oportunidade. Creio que na volância ali deve ser mantido como tal. O Thiago Mendes até passou nas imagens hoje da Vasco TV treinando, mas ele mesmo disse que vai precisar melhorar um pouco o condicionamento físico, é uma dúvida, tá? Inclusive sobre o João Vitor, o GE conseguiu resgatar, porque eu comentei, mas não lembrava qual foi o jogo que o João Vitor bate boca com a torcida, e tem as imagens, foi depois do jogo com o Sampaio Corrêa. O Vasco chegou ali ao seu 3º jogo sem vitória, foi até um jogo que o Coutinho desfalcou o jogo terminou 0-0. Ao término da partida, a torcida que estava ali atrás de um dos gols próximos da entrada do vestiário começou a xingar ali muitos jogadores, o João Vitor, e aí o João Vitor foi bater boca, inclusive o Verratti teve que tirar ele ali, o Lucas Piton, porque ele estava se degladiando com a torcida em xingamentos. Posteriormente, depois de uma coletiva, ele botou panos quentes, falou que a galera estava insatisfeita com o momento e xingou, tá tudo bem, ele também tem o direito de rebater e ninguém se ofende com todo mundo tem o direito de falar e segue a vida. Ele levou para esse lado. Então, assim, é o que eu falei, o João Vitor tem um temperamento forte, ele é aquele cara que ele não bota galho dentro, ele não aceita nego gritar com ele, enfim, tiver que ir para dentro ele vai, é da personalidade dele, tá? Então,
tô trazendo para vocês essa situação aí do João Vitor. Caminhando agora já para a reta final. Um detalhe curioso aqui também que mostra o nosso momento. O Cruzeiro ontem, com a vitória sobre o Fluminense, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro já não era líder há muito tempo e com esse feito do Cruzeiro, o Vasco é o segundo dos grandes clubes do futebol brasileiro há mais tempo sem dormir uma rodada na liderança. A última vez que a gente dormiu líder foi na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020, que não é parâmetro, a gente acabou inclusive rebaixado nesse ano, mas a última vez que o Vasco dormiu na liderança do Brasileiro foi na 4ª rodada de 2020. Dos grandes, o que está há mais tempo sem dormir uma rodada na liderança é o Grêmio, que é nosso adversário de amanhã. O Grêmio não dorme na liderança do Campeonato Brasileiro desde a 2ª rodada de 2017. São lideranças aqui que, na verdade, não deveriam nem contar, para falar a verdade. Porque, né, 2ª rodada, 4ª rodada, a que conta, o dos grandes, o que está depois desses dois mais tempo, é o Galo. Mas o Galo, a última vez que ele foi líder, ele foi campeão. Foi a 38ª rodada do Brasileiro de 2021, rodada que selou o título do Atlético Mineiro. Aí tu volta uma casinha, o São Paulo, desde a 1ª rodada de 2022, ou seja, não dá para considerar isso aqui, primeira rodada não faz sentido. O Santos também foi líder na 3ª rodada de 2022. O Corinthians, 9ª rodada também de 2022. 2022 teve vários times ali aleatórios que passaram na liderança. Aí o Fluminense não lidera o Brasileiro desde a 2ª rodada de 2023. Também não conta, é só a 2ª rodada. Aí o Botafogo, né, 38ª rodada de 24. Internacional, 2ª rodada de 2025. Palmeiras, 10ª rodada de 25. Flamengo, 13ª rodada de 2025, tá bom? Então tá feito aí o registro para vocês. Então essa é a situação dos grandes clubes do futebol brasileiro que lideraram o brasileiro recentemente, tá bom? Tá feito aí o registro para vocês. Bom, minha galera, é isso. Assim eu encerro com vocês a nossa primeira edição. Logo mais aí por volta das 7 da noite eu tô chegando com a nossa segunda. E aí amanhã, dia de jogo, vamos tentar trazer um vídeo para vocês já bem cedinho. Depois um esquenta, tô pensando se eu faço uma live de pré-jogo, enfim. Vou reativar a questão das lives com vocês aqui no canal. Tô tentando achar o melhor modelo e a hora melhor pra gente começar e não parar mais, tá bom? Tô fazendo alguns ajustes técnicos aqui também. Mas é isso. Beijo no seu coração, saudações vascaínas e até mais tarde. Tamo junto.